Bom dia, bom dia. Essa música tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. It's My Life, Bon Jovi. Paty, bom dia. O filme que vai nortear boa parte do que a gente vai conversar essa semana, O Senhor Estagiário. Peraí, deixa eu só abrir aqui. O Senhor Estagiário, essa música, assim, na leitura que eu faço, né? Na minha percepção, ela traz um negócio, uma visão muito interessante, que é a seguinte, né? A primeira parte que ela fala, né? Essa é a minha vida, é agora ou nunca, né? Eu enxergo muito no momento que a gente está vivendo agora. A gente vai fazer um paralelo com o filme também, mas eu enxergo muito que existem algumas pessoas, né, que estão aproveitando esse momento de pausa, de break que a gente está tendo, né, que uma pausa até meio que obrigatória, e deixando muita coisa para depois, né? Para depois que a vida voltar ao normal, depois que isso tudo passar, depois que a pandemia acabar, depois que... ao invés de viver agora, né? Ao invés de viver a vida agora. E o que envolve viver a vida agora, né? E aí são essas questões filosóficas e existenciais que eu quero trazer pra pauta, né? Que são coisas que fazem a gente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o nosso estilo de vida, né? E aí tem uma parte da música que ele fala, né? É a minha vida, que é o refrão, é a minha vida, é agora ou nunca. Eu não vou viver pra sempre. Aqui é só uma pequena ressalva, porque eu faço a seguinte leitura, né? Bom dia, Ricardo! Bom dia! Eu faço a seguinte leitura. Não que a gente não vá viver pra sempre, porque aí entra questões pessoais de cada um, né? Sim, eu acredito que a gente vai viver pra sempre, mas essa vida não vai durar pra sempre, né? Essa vida que a gente tá aqui agora, ela teve um dia inicial marcado e ela tem um dia que vai ser o derradeiro aqui. E a gente não sabe quando ele vai ser, né? E justamente por a gente não saber quando ele vai ser, que a gente precisa viver agora, né? It's now or never, é agora ou nunca. E a gente precisa viver isso com essa intensidade, dessa forma, nesse atual momento, né? Independente de qualquer coisa. Tá dentro de casa, quais são os projetos que você quer começar, né? Quais são... os livros que você tá na sua lista aí para começar a ler, né? Quais são as conversas que você precisa tenha, né? Porque é agora, a vida ela não tá pausada, né? A vida, não é porque nós estamos em quarentena que a vida entrou em stand-by. Porque no final das contas, né? Quando chegar lá na frente, e a gente começar a fazer algumas reflexões, e que aí o filme traz, né? O Senhor Estagiário, ele traz muito, né? E agora? O que vai me preencher? E agora? O que eu vou fazer? E agora? Né? O que eu fiz ao longo desse tempo todo? E aí, pra gente começar a semana, eu quero fazer uma reflexão com as primeiras falas do filme, do Robert De Niro, quando ele tá gravando o vídeo para ele poder enviar lá pra empresa para concorrer à vaga de estagiário, né? E aí eu vou ler aqui, que isso vai nortear algumas coisas que a gente vai conversar. As primeiras falas do filme, ele fala assim: bem, eu sou aposentado e minha esposa morreu. Como podem imaginar, isso me deu mais tempo livre. Minha esposa morreu fazem 3 anos e meio. Sinto muito a falta dela. E a aposentadoria é um esforço contínuo e impiedoso de criatividade. E aí a gente vai entender aqui o porquê que ele fala isso. No início, admito que gostei da novidade. Parecia que eu estava matando aula. Eu usei todas as milhas que eu acumulei e viajei pelo mundo. Só que aonde quer que eu fosse, ao voltar para casa, a sensação de inutilidade me soterrava. Eu percebi que a solução era me manter ativo,
Levantar, sair de casa, ir em algum lugar, qualquer lugar. Chova ou faça sol, estou na Starbucks às 7h15. Não sei explicar, mas me faz sentir parte de alguma coisa. E o que eu faço depois? Muitas coisas. Golfe, livros, cinema, baralho. Fiz yoga, aprendi a cozinhar, comprei plantas, tive aula de mandarim. E claro, aos funerais. Muitos, mais do que eu poderia imaginar. A única viagem que faço hoje em dia é para San Diego, para visitar meu filho e a família dele. Eles são ótimos, amo de paixão, mas para ser honesto, acho que esperei deles mais do que eu deveria. Não me entendam mal, não sou um homem infeliz, muito pelo contrário. Apenas sei que há um vazio na minha vida que preciso preencher. Logo, o que me traz ao dia de hoje, quando eu estava saindo do mercado e vi o seu panfleto enquanto eu passeava. Idoso, vire um estagiário. Aí tem uma parte engraçada, né, que ele para assim e ele olha o que ele precisaria fazer para se candidatar à vaga, né? Que era gravar um vídeo, subir pro YouTube ou pro Vimeo e aí mandar o link para eles poderem acessar o vídeo, porque cartas de apresentação ou currículos já caíram em desuso, né? E aí ele fala, bom, eu não entendi o que tá escrito aqui, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas a ideia me parece interessante, né? E aí no fim do vídeo ele fala, e aqui estou eu, me candidatando para ser um dos seus estagiários. Porque quanto mais eu penso nisso, mais eu gosto da ideia. Adoro a ideia de ter aonde ir todo dia. Quero me comunicar, me animar, quero ser desafiado e acho até que quero me sentir necessário. Caraca, e aí, nessa parte aqui, a gente começa a casar muito com um negócio que a gente estava conversando na semana passada, que é a pirâmide das necessidades de Maslow, né? E o tanto que a gente enxerga isso aqui nessa pequena fala, né? Nessa fala inicial. O que ele quer da vida dele? Bom, ele trabalhou, né, durante anos e anos e anos, ele trabalhou mais de 30 anos da vida dele, desses, mais de 20, para uma única empresa, né, que era uma empresa de listas telefônicas. E durante a vida inteira dele, ele teve ocupado e envolvido com uma atividade profissional. E graças a essa atividade profissional, ele conseguia suprir várias das necessidades dele. Não só as básicas, né? Não só as necessidades fisiológicas, necessidades de sobrevivência básicas, necessidades de segurança, mas também outras, né? Ele saía de casa, ele se socializava, ele conversava com outras pessoas, ele tinha algo a mais que ele buscava, que ele procurava todos os dias da vida dele. E aí veio a aposentadoria. No primeiro momento, sentimento de férias, né? E aí eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, né? Mas existem muitas pessoas da nossa própria geração, né? Que vivem pensando no dia de se aposentar. Vivem pensando, não, porque quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo. E olha que interessante isso, cara. O momento atual que a gente está vivendo, né, esse momento de pandemia, né, causado aí pelo novo coronavírus, né, causando a doença a Covid-19, esse momento atual é um momento onde as pessoas estão vivenciando, né, graças a gente ter que, meio que forçadamente, né, ficar mais dentro de casa, circular menos, acaba que a gente tá tendo um tempo muito maior, e era um tempo que muitas pessoas viviam clamando por ele, né? E aí tem um negócio muito interessante pra gente refletir, chamado inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é o grande campo mental, né? Lembra das dimensões da consciência que a gente veio falando ao longo da semana passada? Né? Então, dentro das dimensões da consciência, eu tenho uma dimensão que está no campo sutil, que é chamada de mental. Né? Então, dentro do campo mental, é onde fica ali a dimensão dos nossos pensamentos. Né? Então, tudo que eu penso, de alguma forma, eu projeto
nessa dimensão mental. E quando eu projeto nessa dimensão mental, ele fica armazenado ali. Em forma do quê? Em forma de imagens projetadas e em forma de energia. Né? Então eu coloco uma carga energética nesse campo e eu projeto as minhas imagens mentais nesse campo também, né? Holograficamente falando, fica tudo ali, de alguma forma armazenado. E vocês já pararam para fazer a seguinte viagem? Tudo isso que está acontecendo hoje, né, no planeta, com a gente, com a humanidade, pode ser, de alguma forma, fruto do que vinha sendo projetado e armazenado no inconsciente coletivo. E a gente tá hoje, nada mais, nada menos, colhendo aquilo que nós fomos plantando ao longo do tempo, dentro desse campo, dentro dessa dimensão chamada inconsciente coletivo. Então, assim, é muito louco a gente pensar nisso, porque a gente pode ter o nosso grau de responsabilidade nisso, né? E como um reflexo de algo que a gente quis tanto. A gente tá antecipando, muito provavelmente, e aí a grande viagem que a gente tem que fazer também, que é, cara, a gente precisa ser grato por tudo que acontece, né? Por tudo que acontece. Renata, a gente tem que ser grato por essa pandemia que tá... Cara, a gente tem que ser grato, sabe por quê? Existe alguma coisa aí por trás muito maior do que o que a gente possa imaginar e que lá no fundo guarda, reserva um bem muito maior para todos nós. Talvez num primeiro momento ou no momento onde a gente esteja em meio a tudo que está acontecendo, a gente não consiga enxergar isso. Mas existe, né? E essa certeza a gente precisa carregar dentro da gente. Existe um porquê por trás de tudo que está acontecendo. Então, olha, pensa comigo. Existem pessoas, inclusive da nossa geração, que passam uma vida inteira querendo se aposentar, né? Nossa, porque quando eu me aposentar... Inclusive tem gente, né? Tem pessoas da nossa geração que iniciam um plano financeiro, né? De guardar recursos, de investimento e tudo mais, para poder programar a aposentadoria, entre aspas, né? De forma privada, né? Para poder programar uma fonte de renda, para poder parar de trabalhar com 40 anos. Né, com 45 anos, vocês conhecem pessoas assim, eu tenho certeza, vocês já conversaram com alguém assim. Não, porque eu tô programando aqui, porque se eu tiver tanto investido até tantos anos, eu consigo ter uma renda mensal, né, de X, e eu não vou mais precisar trabalhar. Sendo que a pessoa, né, e aí geralmente são pessoas que enxergam o trabalho única e exclusivamente como uma forma de ganhar dinheiro, né, de gerar recurso. E existe questões muito mais profundas ligadas a isso. Né? Existem questões muito mais profundas ligadas a isso, porque o trabalho, ele tem muitas faces, ele tem muitas vertentes, ele veio para trazer pra gente muito mais coisa do que um simples retorno financeiro. Né? Essa é a parte mais superficial do nosso trabalho. E talvez por isso existam tantas pessoas, conhecem a parte? E talvez por isso existam tantas pessoas insatisfeitas. Né? E aí quando chega nesse momento, aonde eu preciso ficar mais dentro de casa, aonde eu tenho mais tempo livre, aí eu começo a perceber o seguinte, beleza, agora eu tô com mais tempo livre. O que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho? E aí é sem forçação de barra, tá, gente? É tipo assim, é suave, é leve. Beleza, eu tenho mais tempo livre. O que eu vou fazer com esse tempo agora que eu tenho? E a pessoa não sabe o que ela faz com o tempo dela. E olha que lindo isso, a gente ainda não percorreu a trilha dessa encarnação inteira e chegou lá na frente no momento que a gente, né, já tá quase começando a se despedir desse plano, porque essa hora vai chegar, né? E quanto mais a gente avança na idade, mais perto a gente sabe que a gente tá chegando dessa hora. Essa hora vai chegar.
né? Só que geralmente as pessoas que mais idosas, né? E quando entram nesse cenário de eu me aposentei, eu me afastei das minhas atividades que eu costumava ter, né? E se eu quis tanto isso ao longo da minha vida, né? Eu quis, chega lá, eu percebo que, putz, não era bem assim, né? Por que eu quis tanto esse momento? Por que eu quis tanto esse momento? Pra poder parar de trabalhar? Beleza, agora eu parei de trabalhar. E esse vazio que eu tô sentindo, como que eu preencho isso? Porque eu achei que a solução da minha vida, eu achei que a solução das minhas angústias, ela seria resolvida nesse exato momento da minha vida. Que eu paro de trabalhar e que eu tenho tempo pra mim. Eu tenho tempo pra mim. E aí a pessoa percebe que não. No filme, cara, o filme é sensacional pra gente fazer essa leitura. E a forma como... A interpretação do Robert De Niro é demais, né? É sensacional. E ele traz isso. Ele traz isso muito, principalmente nessa fala inicial do filme. Né? Quando ele fala, pô, eu saí pra viajar, eu rodei o mundo, cada hora eu tava num canto, mas toda vez que eu voltava pra casa, eu era invadido por essa sensação de vazio. E nós estamos sendo convidados a entender isso, a vivenciar isso agora, nesse exato momento. E pode ser, existe uma chance muito grande de nós estarmos vivenciando isso por conta do que nós mesmos projetamos durante tanto tempo no inconsciente coletivo. A gente tá só vivenciando uma série de questões que foram projetadas lá e a vida se encarregou de antecipar isso pra gente. Fala assim, pô, todo mundo esperando tanto, né, o próximo final de semana. Tanta gente, porque hashtag sextou, né, já começava no quintou, né, quintou, sextou, e as pessoas viviam tanto esperando o próximo final de semana, o próximo feriado, as próximas férias, né? Isso era vivido com tanta intensidade no campo mental, né? Eu quero tanto aquele momento que eu não tô envolvido com o trabalho, eu quero tanto aquele momento, eu quero tanto. Chegou. Por que você queria tanto aquele momento? E aí vem as leituras que a gente precisa fazer disso, né? Você queria tanto aquele momento porque você estava fugindo do seu trabalho? Ou você queria tanto aquele momento porque você estava fugindo da sua vida? Você estava fugindo dos seus problemas? Você estava fugindo da sua realidade? Cadê? Agora a gente não tá vendo mais, né? Né, Paty? Agora a gente não tá vendo mais sextou. Por quê? Por que não tá vendo mais? O que tá acontecendo? Né? E aí agora que eu tenho tempo, agora que eu tô vivenciando algo que eu quis tanto, pra que eu queria tanto isso, né? Pra que eu queria tanto? O que eu queria fazer quando esse momento chegasse? E o momento chegou. Então a reflexão pra gente poder fazer hoje, e a reflexão que eu puxei isso de uma forma muito forte do filme, é essa. E aí, no vídeo dele, né, que ele tá se candidatando à vaga de estagiário, ele fala o seguinte, né, dali no vídeo ele fala, me encanta a sensação de saber que eu tenho para onde ir todos os dias. Isso me encanta. Bom dia, Mariana! Bom dia, seja bem-vinda! Me encanta a sensação de saber que eu tenho aonde ir todos os dias, né? Me encanta. Então ele fica encantado com ter uma rotina, que ele saia de casa, que ele encontre com pessoas, que ele se sinta útil, que ele se sinta preenchido. Olha que lindo isso, né? Me encanta essa sensação. Ele usa essa palavra, ele usa essa expressão. Isso me encanta. Me encanta a sensação, e aí ele fala, e eu acho que eu inclusive tô querendo me sentir útil. Eu estou querendo inclusive
me sentir útil. E aí entra uma outra reflexão. Gente, se nós, 30 e poucos anos, vou pegar um pouco antes, 20 e poucos anos, se nós que temos uma familiaridade, 40 e poucos anos ainda, 40, 50, talvez a geração de 60 para cima, 65 para mais, não tenha essa familiaridade tão grande que nós temos com tecnologia, Mas se nós que temos convive uma familiaridade gigante com tecnologia, Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade, faz parte do nosso estilo de vida. Tá dentro, faz parte. Se nós temos essa familiaridade com tecnologia, a gente tá em rede social, nós conversamos com amigos, a gente faz chamada de vídeo, a gente... muitas pessoas ainda... existe, obviamente, uma parcela muito grande de pessoas que perderam as suas atividades profissionais, perderam, infelizmente, e agora vão precisar, de alguma forma, se reinventar, buscar de uma forma diferente algum outro tipo de atividade, e o mundo não acabou para essas pessoas, isso precisa estar muito claro na mente das pessoas, e essa sensação de medo, de pânico, de desespero, a gente precisa ir liberando isso de alguma forma também, porque isso tem que ser liberado do campo das pessoas. E mais uma vez, eu bato na tecla da importância da meditação, de olhar para dentro, de se manter calmo, se manter sereno, de busca por conexão espiritual, independente de crença, independente de religião, de parar, olhar para dentro e buscar essa conexão, porque é o que nós precisamos fazer agora. Mas existe ainda também um número muito grande de pessoas que ainda mantêm as suas atividades profissionais dentro de casa, dentro de um modelo de home office. Então eu tô dentro da minha casa, mas eu tô trabalhando. Eu tô, de alguma forma, o meu tempo, ele tá sendo ocupado com algumas atividades, De alguma forma, eu tô sendo útil, eu ainda estou sendo útil de alguma forma. E de alguma forma, eu ainda me comunico com as pessoas, Então, eu ainda me envolvo em processos de socialização, seja como for, Eu ainda me envolvo em processos de socialização, eu me sinto útil, eu tô, de alguma forma, gerando uma renda, eu pego o meu tempo e eu ocupo o meu tempo com inúmeras atividades. Vocês já pararam para se colocar no lugar de pessoas mais idosas que não tem isso? Que não tem isso? E que nesse exato momento, agora, elas acordam e elas têm um dia inteiro pela frente e elas não estão conectadas em rede social. Elas muitas vezes não sabem nem fazer uma chamada de vídeo. Existem aquelas que moram sozinhas. Ou porque são viúvos, ou porque são viúvas, ou porque sempre foram solteiros a vida inteira e costumavam morar sozinhos. E vocês sabem como que essas pessoas se ocupavam? O Robert De Niro, ele fala isso, é o Ben, o personagem do Ben, ele fala isso no início do filme. Faça chuva, faça sol. Às 7h15 da manhã, eu tô na Starbucks. E ele fala assim, eu não sei explicar o porquê, mas isso me faz sentir parte de algo. E aí ele senta na mesa, Aí qual que é o perfil da Starbucks, na hora lá que filma ele na Starbucks? Pessoas de terno, mais jovens, trabalhando, uma conversa, pra tudo quanto é lado, um barulho, que são o quê? São as pessoas que estão indo trabalhar e param na Starbucks para tomar um café. Ou já fazem ali mesmo uma reunião de negócios, já começa a conversar coisas de trabalho e tal. Esse é o perfil das pessoas que estão ali. No inconsciente, a atmosfera energética daquele lugar ali é uma atmosfera de quê? De pessoas que estão ocupadas, que estão envolvidas com alguma coisa, que rola uma energia diferente ali no ar, Tem um clima diferente ali, tem uma vibe diferente ali dentro. E ele gosta, é a fala que ele usa.
eu não sei explicar por quê, mas estar ali me faz sentir parte de algo. Como que os nossos idosos aqui no Brasil faziam para se sentirem parte de algo? O que eles faziam todos os dias? Onde que a gente costuma ver idoso aqui no Brasil? Você fala assim, nossa, quer ver idoso? Vai aonde? Onde que a gente... Em praças, não é? Em praças, eles estavam sempre lá nas praças. Ou em grupinhos reunidos, né? Jogando uma dama, jogando conversa fora, lendo um jornal na praça. Ou eles estavam no banco, né? Muitas vezes não tinha nada para resolver. E isso tem muitos relatos, né, acerca disso. Às vezes vai no banco, não tem nada para resolver. É para poder sentar na mesa do gerente e ter alguém para conversar. Eu tenho uma amiga que trabalha em banco, ela fala que é muito engraçado, assim, acontece mesmo. Às vezes a pessoa não tem nada para resolver, nada, não tem pendência, não tem nada, mas ela vai lá, ela senta na frente do gerente para poder conversar. Médico, né? Médico, marca consulta, vai no médico, às vezes não tem nada, não tá sentindo nada, tá ótimo, mas tem que fazer o quê? Tem que sair de casa, tem que ter um lugar para ir. Aí se eu não tenho lugar para ir, eu começo a marcar médico, começo a ir de um lado pro outro, né? Eu tenho marido de uma amigona minha que trabalha numa empresa que faz auditoria para plano de saúde. E uma vez eles começaram a constatar algumas movimentações estranhas. Aí teve um senhor lá específico, lá um nome específico, que estavam tendo muitos registros, né? Muitas idas em consultórios diferentes, num espaço de tempo muito pequeno, muito curto. E foram auditar, né? Pra ver se não tinha nada errado e tal. Enfim, eles acabaram chegando no senhor. Ele não tinha nada. Ele tava começando a entrar num quadro depressivo. E ele tava precisando de conversar. O que ele fazia? Ele ia em médicos, ele marcava médicos. Então, de manhã, ele ia em 2, 3. De tarde, ele ia em mais 2, 3. Porque ele tinha que conversar. E toda vez que ele sentava lá no consultório do médico, que ele sentava na frente do médico, o que ele fazia? Ele conversava. Né? Então, eram as formas que eles encontravam de se socializar, de sair de casa, de conviver, de ter aonde ir, de ocupar o próprio tempo. Né? E agora, cara? Como eles estão fazendo? E agora? Se você conhece algum idoso, tá? Seja quem for, um tio, se os seus avós ainda forem vivos, né? Um tio-avô, alguém que você sabe que já é uma pessoa que ou leva uma vida mais solitária mesmo, que não tem outras pessoas ali ao redor. Seus próprios pais, né? Podem ser pessoas que estão nesse perfil. Seus próprios pais podem ser pessoas que estão nesse perfil. E aí? Né? O que você pode fazer para poder contribuir de alguma forma com o preenchimento do dia a dia da vida dessas pessoas? Né? Porque bom dia, Isaac! Bom dia, Léo! Maria, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Né? Então é refletir mesmo, né, gente? Porque assim, não tá fácil, né? É um momento extremamente desafiador, né? E é desafiador porque nós estamos sendo convidados, né, de uma forma muito intensa, de uma forma muito forte, a convivermos com a nossa própria vida, né? Com a nossa própria realidade. Bom dia, Isaac! Se eu vou deixar a live aqui no Insta, eu vou deixar, Isaac, se ela não... de qualquer forma, além aqui do Insta, ela vai estar lá no YouTube também, tá? Então lá no YouTube tem a playlist, que chama Manhã Disruptiva. E aí você vai conseguir ter acesso depois a ela na íntegra, tá bom? Então, assim, um momento extremamente desafiador, porque nós estamos sendo convidados a confrontar a vida que a gente vinha construindo, né? O que eu vinha fazendo, como que era a minha rotina, como que era o meu dia a dia, quem são as pessoas ou quem eram as pessoas com quem eu convivia, como eu levava os meus dias. Então eu tô sendo convidado a refletir sobre isso tudo
nesse atual momento. E eu, né, vamos pegar assim, a nossa geração, mais uma vez, né, gente que costuma estar envolvido com muitas coisas, que costuma ter uma rotina cheia, atribulada, né? E aí, se pra gente tá desafiador, imagina pra essas pessoas que preenchiam a vida delas de uma forma que hoje é impossível de se fazer. É impossível. Impossível. A minha avó tá com 94 anos, completou 94 anos, né? Eu conversei com ela por vídeo, né, na semana que passou. E aí ela tava falando, né? Ela tava precisando de levar uns exames pro médico lá, uns exames que ela fez da mão, uns exames que ela fez da retina. Não consegue marcar médico. Não consegue marcar. E olha que não é pra sentar pra conversar, não. Ela realmente precisava levar os exames. Ela precisava de ter ali uma orientação, né, acerca dos exames ali que ela fez, que ela tá precisando, e ela não consegue marcar. Então, assim, não é questão de querer, eles não podem mais, eles não conseguem mais fazer as coisas que antes preenchiam a vida deles. Em outro contexto, né, em outro cenário, com outro pano de fundo, isso também tá acontecendo com a gente. Né? Também tá acontecendo com a gente. Eu, por exemplo, eu tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu, o meu corpo, ele fala assim, ele olha pra rua, eu olho pro meu tênis lá, coitado, né? Meu tênis de corrida tá lá abandonado, eu olho e falo assim, velho, que vontade de ir pra rua correr. Que vontade de sair pra correr, uma coisa assim, é quase que incontrolável. Essa é a Renata, isso é o que eu tô sentindo, né? Uma das muitas coisas que eu sinto falta, talvez isso seja o que mais esteja pegando pra mim, mas isso pra mim, né? E pra você, pra cada um de nós de forma individual, e pros idosos, porque a gente preenche de outras formas, né? De outras formas a gente preenche, e pros idosos. Então, assim, fica essa reflexão. Quem não assistiu ainda o filme O Estagiário, gente, sério, vale muito a pena. É um filme super leve, é um filme que ele de tão leve, ele fica aquele filme gostoso de assistir, ele é engraçado, tem umas cenas que, putz, a gente dá muita risada, só que ele também traz uma carga de reflexão muito grande, muitas coisas. E eu queria começar a semana fazendo essas duas reflexões, né? A primeira delas, se você é dessas pessoas que passam uma vida pensando no dia que você vai se aposentar, presta atenção no que você tá vivendo hoje. Presta atenção no que você tá vivendo hoje, porque tem muita coisa pra você tirar aí desse momento que a gente tá passando, né? E analisa. Porque a gente tá tendo a chance de vivenciar essa fase da vida, né? Que a gente fica mais em casa, que a gente tem mais tempo disponível, né? Que seria o que aconteceria se a gente seguisse o curso normal até chegar na nossa fase de aposentadoria, né? A gente tá tendo a chance de vivenciar isso 30 anos antes. Então é pra gente poder repensar e refletir muita coisa que a gente tava emanando de forma inconsciente, de forma até às vezes inconsciente, para o inconsciente coletivo, né? Então, fica aí a reflexão acerca disso e a reflexão acerca das pessoas próximas a nós, né? Que sejam mais idosas, sejam pais, avós, tio, avós, um vizinho, né? Uma pessoa que você conhece, que possa, né? Que tem esse perfil, se coloca um pouquinho no lugar dessa pessoa. Um pouquinho. E tenta fazer alguma coisa que tá ao seu alcance, seja que coisa for essa, para tentar transformar, para tentar contribuir de alguma forma pra rotina, pro dia a dia dessa pessoa ser diferente, né? Certo? Pedro, bom dia! Pedro Rego, diretamente do Colégio Militar de Brasília. Quanto tempo! Bom dia, Eduardo. Pessoal, é isso. Nós já estamos quase chegando aqui no horário de 8 horas. Quem entrou agora, galera, a live começa às 7h15, né? Espero ver vocês amanhã. Nossa, Renata, 7h15, muito cedo. É muito cedo, mas a ideia é muito cedo, depende do ponto de vista, né? Pra quem acorda mais cedo não é tão cedo, pra quem acorda, né?
É tudo relativo. Mas eu faço 7h15 justamente para quando der 8 horas a gente já começar o dia, já começar as atividades e começar a preencher, né? Começar a preencher os nossos espaços, o nosso tempo de uma forma... Cara, não é necessariamente produtiva, né? Não é necessariamente isso, porque isso também é relativo de pessoa para pessoa, né? Mas para que às 8 horas a gente já esteja pronto para outras coisas, seja para quem está trabalhando home office, seja para quem precisa começar a pensar e desenvolver alguma coisa nesse momento agora, né? Pesquisar, estudar, montar um plano de ação, seja o que for, para que 8 horas do sol já tá lá em cima, a gente já tá pronto, né? A gente já fez aqui as nossas reflexões, a gente já fez as nossas viagens e a gente já tá pronto para começar o dia. Então é isso, eu vejo vocês amanhã às 7h15 aqui no Instagram. Uma ótima segunda-feira para vocês, ótima semana, né, que tá começando, e a gente se vê amanhã. Um beijo grande, galera. Até lá. Tchau.